que estamos aqui hoje, sabemos que o Senhor vai adiante. Todos vocês sabem? Que o Senhor é aquele que vai adiante. É aquele que quando Ele dá uma palavra, Ele já fez tudo. Todos nós sabemos disso, meus irmãos. E por que nós ainda nos angustiamos? E por que nós ainda duvidamos? Porque quando Ele dá uma palavra, quando Ele tem uma palavra acerca de qualquer assunto, seja casamento, seja criação de filhos, seja empreender um negócio, há uma palavra sobre toda e qualquer situação. Sempre. Uma palavra que já determinou a vitória, a solução, a saída. Aleluia. Por que nós ainda duvidamos? Porque nós ainda nos questionamos. Aleluia. Obrigada, Jesus. Mas será que isso é só dessa geração? Vamos lá, em Êxodo 4. Aleluia. Nosso microfone está desfalecido. Bora funcionar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Deus. Êxodo 4. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque nada pode impedir, Senhor, aquilo que o Senhor já determinou. Obrigada, Jesus. Êxodo 4, verso 10. Aleluia. Esse é um trecho da palavra onde o Senhor fala com Moisés tudo que iria acontecer. Que o faraó iria chamá-lo, que ele tiraria o povo da escravidão, que ele conduziria aquele povo para uma terra prometida. O Senhor chamou Moisés do deserto com um propósito. Moisés foi um homem criado com toda a disponibilidade de conhecimento, arte da guerra, arte de, de engenharia, porque os egípcios eram ótimos consultores, sabedoria com relação a conhecimentos médicos. O Egito, nessa época, era a potência no mundo. Tudo que era de mais novo e moderno estava lá. E Moisés foi criado no palácio. Ele teve os melhores professores. Ele teve acesso a um conhecimento que só os reis tinham. Mas ainda assim, isso não era suficiente. Porque o que move nós, filhos de Deus, não é o nosso conhecimento intelectual de mundo. O que move o Filho de Deus é a fé. Fé no que Deus diz. Ele tinha todo o aparato para ser um homem forte e corajoso. Um homem capacitado naturalmente falando. Sim ou não? Porém, contudo, todavia, quando o Senhor falou com ele, olha o que ele respondeu. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Deus não mandou ele fazer um discurso, Deus não mandou ele dar uma aula. Deus disse assim: você vai conduzir um povo, você vai tirar eles da escravidão. E ele estava preocupado em como ele ia falar. O poder e a autoridade que Deus estava colocando sobre aquele homem era tremendo. Era algo totalmente sobrenatural. Deus teve que provar para ele: moço, bota a mão dentro da camisa, moço, tira a mão da camisa, moço, joga a vara, moço, pega a vara.
Eu sou. Quem está falando com você é o eu sou. Assim como ele fala comigo e você. Moça, você e sua casa são salvos. Você e sua casa servem o Senhor. Você e sua casa são geração bendita e eleita. Mas o que acontece nos nossos corações? A gente olha para o aparente, para a minha condição, para o que eu carrego enquanto pessoa. Eu esqueço de que quem está agindo em mim é essa palavra viva. Essa palavra que deu forma. Essa palavra que andou sobre a terra. Essa palavra que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para que eu e você fôssemos munidos de autoridade. Fôssemos feitos nova criatura. Vamos lá em Marcos 16. Mais uma boa nova. Mesmo com todos os medos, mesmo com toda a incapacidade que Moisés achou que tinha, ele foi. Ele foi. Ele superou o medo. Ele superou a dúvida. Ele superou os questionamentos. Ele foi. E ele não voltou atrás. Ele foi até o fim. Ele ouviu e obedeceu. E por isso muitas vezes a gente lê a palavra e vê o nome dele lá. Ele sendo mencionado como um homem que abriu mão de todo o luxo, de toda a riqueza, para tirar o povo da escravidão. Ele está o tempo todo sendo mencionado várias vezes na palavra. Como um homem que não olhou para a sua capacidade, mas olhou para o que Deus disse. E agora a gente vai ler Marcos 16, verso 1. Ao entardecer do dia seguinte, Jesus foi crucificado, certo? Jesus foi colocado num sepulcro. Esse sepulcro, ele é muito diferente do que nós conhecemos aqui no Ocidente. É uma caverna, né? E essa caverna, ela tem o que tampa ela? Uma pedra imensa que pesa não sei quantas toneladas, que precisa de 2, 3 homens para empurrar ela. Não é para suspender, não. É para deslocar ela. Ela tem um mecanismo que a bicha corre. Estão ligados nesse detalhe, não estão? E aí, ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres sabiam que Jesus estava enterrado lá dentro? Estava colocado lá dentro daquele sepulcro? Sabiam. Só que elas se prepararam para ir como se não existisse a pedra. Elas foram na rua comprar as especiarias, prepararam o unguento, porque na cabeça delas, elas iam ali fazer toda aquela cerimônia no corpo do Senhor, certo? Elas não lembravam, né, vamos dizer assim, do peso que aquela pedra tinha. Porque como 3 mulheres iriam rolar uma pedra dura, tão pesada como aquela? Mas o amor, a fé e a convicção delas era tão forte que isso não paralisou elas. Porque elas podiam ter pensado assim: uma olhar para a outra, moça, nós vamos fazer o que lá? Um trem pesado aquele. Como é que nós 3 vamos conseguir empurrar uma pedra daquele peso? Como? Elas se moveram como? De forma sobrenatural. Quem mover de forma sobrenatural não é só falar profecias, não é só orar em línguas. Se mover no sobrenatural é você dar passos na fé, naquilo que você não vê a condição de realizar.
Imagina, meus irmãos, essas mulheres se juntaram e foram comprar especiarias e foram para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: uai, mulher de Deus, quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Elas lembraram no caminho. Será que isso acontece comigo e com você? Deus te dá a palavra, Ele fala algo para você e você se enche de fé e vai. Vou. Quando chega no caminho, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, como é que eu vou fazer? Mas você já deu o primeiro passo de fé. E Deus sabe, Deus conhece o coração dos seus filhos. Ele sabe que quando você se move em fé, o que acontece? Ele se agrada, sim ou não? O que agrada ao Senhor não é ver um homem forte suspender uma pedra, é ver uma criança, uma mulher dizer que vai suspender uma pedra, quando Ele disse que é para suspender. Isso agrada o coração de Deus, quando Ele vê a fé te mover, a fé fazer de você uma mulher forte e corajosa, um homem sábio, um homem forte e corajoso, que mesmo diante da pedra fala: eu vou porque o Senhor falou que ia ressuscitar, eu vou lá. E aí, o que aconteceu? Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido o quê? Removida, retirada. Deus se importa tanto com os filhos dele, que a cada passo de fé, Deus já vai adiante e prepara todo o ambiente para que quando você chegar lá, você dá só o quê? Glória a Deus. Deus seja louvado. Você testifica a presença do Eterno naquela situação. E foi isso que elas fizeram. Elas puderam testificar que algo sobrenatural aconteceu ali. O Senhor, em outras passagens, em outros livros, a gente está lendo Marcos, mas essa mesma passagem é retratada em Mateus, em Lucas, em João, e cada um dá um detalhezinho. Nas outras passagens, tem uma que fala que o Senhor enviou o quê? O anjo. E que o anjo, né, 2 anjos, se eu não me engano. E eles removeram a pedra. E a terra tremeu. Elas não estavam lá para ver. Elas estavam aonde? No caminho. Muitas vezes você não vai ver a mão de Deus agindo naquele momento ali que você bate aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza. Você não consegue ver Deus ali naquela hora. Sabe por que você não consegue ver Deus? Eu não consigo ver Deus às vezes naquela hora. Porque Ele está lá na frente, Ele vai adiante. E quando você chegar lá, já está tudo preparado. A pedra já foi removida. A pedra já foi retirada. Aleluia. E eu quero agora que vocês vão lá em Isaías. Onde Isaías 6, capítulo 6, verso 5. Novamente um homem de Deus, um homem que foi escolhido, um homem que era sacerdote, era um profeta, um homem que era servo do Senhor e estava sendo chamado para anunciar a vinda do Messias, para alertar aquele povo do pecado que eles amavam, que eles se arrependessem, porque Nabucodonosor estava vindo aí. E se eu não me engano foram 20 anos
Ele falando, ele falando, ele falando, até que Nabucodonosor chegou. Mas no início, ele também teve dúvidas, ele também teve medo, ele também olhou para a carne dele. Se cada um de nós, quando nós vamos falar, ministrar, pregar a salvação para alguém, se nós cairmos no erro de querer que aquela pessoa seja salva e liberta, porque ela está vendo você num caminho de vitória 24 horas, não é isso que você vai apresentar, porque não é esse o Evangelho. Não é esse o Evangelho. Hoje muitas pessoas têm se preocupado disso. Quando você vai ministrar a palavra para alguém, você tem que falar das proezas que você alcançou em Deus. A maior proeza nós alcançamos quando o Senhor se ofereceu na cruz do Calvário. A nossa liberdade do império das trevas para o reino do Senhor, a nossa salvação. Nós que antes eram perdidos, fomos achados por Ele. Quando nós vamos ministrar a essas pessoas, a gente pode falar assim: nós também temos problemas, nós também passamos pela enfermidade, nós também temos problemas financeiros, nós também temos problema com filhos, problemas no casamento, nós também passamos pelas mesmas aflições que você que não tem Jesus passa. Mas sabe qual é a diferença? Você sabe qual é a diferença? É que você não tem esperança nem expectativa. E eu tenho a certeza, a convicção de que a leve e a momentânea tribulação que eu estou passando vai gerar um eterno peso de glória na minha vida e no meio de todos que eu estou convivendo. Que tudo isso é passageiro, que isso não pode me prender nem me matar, porque Deus já deu uma palavra para a solução daquilo. Basta que eu permaneça e persevere até o fim. É só isso. O Senhor só fala para nós assim, persevera, fica até o fim, anda mais uma milha, perdoa 70 vezes 7, vamos mais um pouco. É só isso. Só isso. E aí aqui nesse texto ele fala assim: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua carne, não olhe para a sua inteligência, nem para o seu diploma, nem para a sua conta bancária, nem seu sobrenome, nem sua família, nem de onde você veio, nem quem você é. Olhe para o autor e consumador da obra. Se ele tocou nos teus lábios, se ele disse para você: você está perdoado, de que temerei? De que temerei? Nenhum mal pode ser maior do que ser afastado da presença do Senhor. Não é assim que Davi fala? Senhor, só te peço uma coisa:
Não deixe, Pai, não saia da minha presença. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Eu quero estar o tempo todo aos teus pés. Eu quero viver contigo até o fim. Retira tudo, mas a tua presença não. Quando olhamos para o Senhor, nós vamos até o fim. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos viver o milagre. Vamos viver a concretização daquilo que você crê. Mas precisamos permanecer firmes. E permanecer firme na presença do Senhor não é de qualquer jeito. Não é negligenciando a palavra, a oração em línguas, a adoração, a confissão. Se você ainda está vivendo assim, é tempo de consertar. Porque senão você não vai ficar até o fim. Porque ainda não chegou o grande dia da tribulação. Dia de uma tribulação que pode mexer com a sua estrutura. Eu não estou falando exatamente da vinda do Senhor, também dessa. Dos 3 anos de tribulação, mas 3 anos. Não estou falando especificamente disso. Mas eu estou falando de tribulações que mexem com a nossa estrutura. Que desmontam você por dentro e por fora também às vezes. Você não vai permanecer. Se você não se edificar. O que é edificar, meus irmãos? Orar, ler, confessar, adorar sobre a rocha que é Cristo Jesus. Viver um evangelho de qualquer jeito jamais faria um homem abrir mão de um trono como Moisés fez. Jamais conduziria 3 mulheres sob a ameaça naqueles tempos de qualquer seguidor de Cristo seria morto. 3 mulheres. Mulheres naquele tempo, meus irmãos, tinham um valor tão pequeno. Jesus já sabia o valor delas, mas a sociedade não. E elas se arriscaram, e elas foram, e elas nem consideraram o tamanho da pedra. Um homem como Isaías, que andava nu para ver se impactava aquela geração, para dizer: a nudez de vocês está descoberta diante do Senhor. Precisamos entrar neste lugar e saber que Ele já preparou todas as coisas, que Ele já foi adiante, que Ele já deu ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Mas essa convicção só virá se você desenvolver um relacionamento com Cristo. E aí nós vamos para Joel. Aliás, antes de Joel, rapidinho, aqui em Isaías mesmo, 43, 18, um pouquinho à frente. Vocês se lembram quantas vezes Moisés foi lá na presença do faraó? Falar: o Senhor disse que é para mim retirar esse povo para adorá-lo. Foram 10 pragas, né? 10 vezes. Quantas vezes Naamã se banhou no rio? 7. E você na primeira já está desistindo? Na segunda ou na terceira você já estava em mão? Já entregou os pontos, já jogou a toalha? Já? Não. Jeito nenhum. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Os
animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Você está aqui para servir o reino? De fato e de verdade? Então Ele vai abrir um caminho no meio do deserto para você. Ele vai abrir fontes que vão sustentar você e sua casa. Se você está aqui para servir o povo de Deus, você não morrerá sem cumprir o teu chamado. Se você permanecer firme. O Senhor não abandona os seus. Nunca, jamais te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, a nossa oração hoje é que o Senhor realmente, Pai, coloque essa convicção nos nossos corações, para que nós possamos, de fato e de verdade, entender que Tu já foi à frente e que os Teus anjos já rolaram a pedra, que Tu de fato e de verdade já foi à frente e de fato e de verdade o coração, seja de quem for, de faraó, de governador, de presidente, de prefeito, de patrão, de esposo, seja de quem for, de esposa, de mãe, de filho, se inclinará diante da vontade de Deus, porque nenhum homem pode resistir ao Senhor. Ninguém. Aquela geração de Isaías foram para o cativeiro. Isaías não. Ele ficou em Jerusalém. Nabucodonosor olhou para ele e falou assim: não, esse você pode deixar aqui. Esse você pode deixar ele aqui. Os outros você pode levar. Porque o propósito para o Senhor era deixar Isaías ali no meio daquele povo. Jeremias, profetas que anunciaram a vinda do Salvador e diziam: o mal bate à tua porta, cabe a você resistir. Porque é exatamente isso a proclamação. Resista, resista ao mal e ele fugirá de vós. Uma palavra vai completando a outra, seja do velho, seja do novo, porque a palavra de Deus é uma só. E para fechar, Joel 3, verso 9. Aleluias, aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. A palavra de hoje, ela veio com uma essência para despertar o varão de guerra que há dentro de você, a mulher forte e corajosa que há dentro de você, que não se abate nem desanima com as ameaças do inimigo, a mulher forte e corajosa que não se abate diante das rebeldias, diante das decepções, o homem forte e intrépido que não se abala, porque sabe que o que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E essa palavra em Joel, ela diz assim, 3, verso 9: proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Como é que eu ataco? Com oração, com intercessão, com jejum. É assim que eu ataco, porque as armas da minha milícia não são carnais. Você não vai vencer o gigante
com uma pedra como Davi venceu. Você se vê que, se você ler o texto, você vai ver que antes dele lançar a pedra, ele já tinha proclamado, confessado, dito com a boca o fim daquele gigante. Ele já tinha semeado a verdade. Você vai vencer os gigantes não com espada, não com pedra, mas dizendo a palavra sobre a montanha, sobre a circunstância. Arranca-te daí, fora. Saia em nome de Jesus. Seja de dentro de você mesmo, seja de dentro do outro, seja no ambiente, seja em que situação for. E aí ele diz: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e das suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro, sou forte, sou valente do Senhor, porque é Ele que nos edifica, porque é Ele que nos fortalece, porque é Ele que já colocou sobre cada um de nós autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Já há um decreto sobre ele. Ele é derrotado, ele é vencido. Basta que eu e você façamos o que a palavra de Deus diz. Crer com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu íntimo, com todo o seu corpo, com tudo que há em você. Creia. E a fé, o crer, vem como? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. As chaves estão nas nossas mãos. As chaves estão nas nossas mãos. Vamos usá-las. Vamos usá-las como armas de ataque. Essa espada, essa lança, são as nossas armas espirituais. O Senhor nos equipou. O Senhor não colocou um povo para falar de quem Ele é sobre a face da terra, um povo fraco, mas um povo forte no Senhor. Um povo não edificado nas coisas naturais, mas edificado sobre o sobrenatural, sobre a palavra, sobre a fé, sobre o Espírito Santo. Precisamos ter coragem e ousadia como Maria, como Salomé, que prepararam o seu coelho e foram pelo caminho. Isso é ter coração de criança. Elas só se importaram com o que o Senhor tinha dito. No terceiro dia, vocês me verão novamente. Elas só se preocupavam com isso. E quando elas lá chegaram, o que podia impedir do cumprimento daquilo que Jesus tinha dito a elas tinha sido removido. E assim será comigo e com você. Se nós crermos e permanecermos no caminho, aquilo que está impedindo, aquilo que pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, se eu e você permanecer no caminho, será removido. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Deus seja louvado. Página 8.